Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos que Gedalias, o novo governador de Judá, estava sendo vítima de uma conspiração. O rei dos Amonitas havia contratado Ismael, descendente da família real de Davi, para matá-lo. Joanã, um dos seus oficiais militares, avisou Gedalias, mas ele não acreditou. Vamos ver como foi o desfecho dessa história? Vem comigo! Gedalias estava há 3 meses no governo de Judá quando recebeu a visita de Ismael com 10 dos seus homens. Durante a visita foi oferecida uma refeição. No Oriente Próximo, quando as pessoas comem juntas, estão declarando a sua amizade e lealdade umas às outras. Ismael, porém, usou a oportunidade como uma armadilha para matar Gedalias e seus homens enquanto comiam juntos. Não sabemos quantos homens estavam com o governador, mas os 10 homens de Ismael conseguiram dar cabo de todos eles num instante. Com isso, Ismael satisfez o desejo de Baales, rei dos Amonitas, mas desonrou o nome de Davi, de quem ele era descendente. Apesar de ter sido avisado por Joanã sobre a conspiração de assassinato, Gedalias não tomou nenhuma precaução e pagou não apenas com a própria vida, mas também com a vida daqueles que estavam à sua volta. O crime de Ismael foi ainda mais surpreendente porque ele viveu, ou pelo menos soube, do julgamento de Deus na queda de Jerusalém e Judá, mas isso não o fez temer ou honrar ao Senhor. Note que as pessoas podem ouvir a palavra do Senhor, viver experiências nas quais ela é vindicada e ainda assim ignorá-la. Ismael e seus homens haviam matado Gedalias e os homens no assentamento de Mispá de um modo tão eficiente que demorou algum tempo para que a notícia do assassinato se tornasse pública. No dia seguinte, 80 peregrinos estavam a caminho de Jerusalém, vindos de Siquém, Siló e Samaria, cidades que ficavam no extinto Reino do Norte de Israel, conquistado pelos assírios mais de 100 anos antes. Eles levavam ofertas e sacrifícios ao templo. Mas, uma vez que os babilônios haviam destruído o templo, eles iam em demonstração de um luto respeitoso para levar cereais e incenso. Eram sacrifícios sem sangue, porque o altar do sacrifício tinha sido destruído. Eles tinham a barba raspada, roupas rasgadas e cortes na pele. Eram sinais de luto profundo, provavelmente por conta da destruição da cidade. Eram homens bem intencionados, que talvez por ignorar a lei de Deus, foram longe demais na sua demonstração de tristeza pela calamidade do seu país. Apesar da destruição do próprio templo, eles iriam ao local do templo, que ainda era usado para a adoração por aqueles que sobreviveram à queda da cidade. Até mesmo as ruínas eram consideradas sagradas, assim como o muro ocidental do templo em Jerusalém é sagrado até o dia de hoje. Além disso, um santuário simbólico pode ter sido construído no lugar. O hipócrita Ismael saiu de Mispá para encontrar os 80 homens, chorando enquanto caminhava, como se lamentasse, assim como eles, a desolação de Jerusalém. Se aqueles homens tinham vindo pelo caminho de Gibeão, a estrada para Jerusalém passava perto de Mispá. Quando Ismael encontrou aqueles homens, pediu que eles entrassem em Mispá para encontrar-se com o governador Gedalias. Eles o acompanharam, mas quando eles entraram na cidade, Ismael e seus homens assassinaram 70 deles e cruelmente jogaram seus corpos em uma cisterna. Mas os outros 10 conseguiram convencer Ismael a poupar suas vidas, porque lhe disseram que tinham estoques de alimento escondidos no campo, como trigo, cevada, azeite e mel. Esses estoques eram escondidos em depósitos subterrâneos na forma de cisternas em campo aberto para guardar grãos. As entradas para esses depósitos eram tão disfarçadas e escondidas que o olho de um estranho não poderia percebê-las. A cobiça de Ismael prevaleceu sobre a sua crueldade e ele poupou aqueles 10 homens da morte para se apossar do que eles possuíam.
Ao escrever este capítulo, Jeremias inseriu uma nota histórica, lembrando que a cisterna na qual Ismael jogou os cadáveres dos 70 homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias e seus homens, era a mesma que Asa, rei de Judá, havia ordenado que fosse construída para garantir água suficiente para a cidade de Mispá, quando ele a fortificou na época em que estava em guerra com Baasa, rei de Israel. O ponto culminante dos crimes de Ismael foi sequestrar os judeus indefesos que haviam restado em Mispá e levá-los para a terra dos Amonitas, talvez para vendê-los como escravo para Baales, rei dos Amonitas. Entre os prisioneiros estavam as filhas do rei. Não podemos ter certeza se eram as filhas do rei Zedequias ou algumas outras mulheres de ascendência real. De qualquer modo, elas haviam sido entregues aos cuidados de Gedalias. E mais uma vez, ficamos impressionados com a terrível situação do povo de Judá. Quando Joanã e todos os comandantes que estavam com ele ficaram sabendo da chacina feita por Ismael, especialmente com o governador Gedalias, ele e seus homens saíram em perseguição a Ismael para fazer justiça. Eles o encontraram em Gibeão, junto às águas. Quando o grupo de prisioneiros levados por Ismael viram Joanã e seus homens, ficaram felizes e imediatamente foram para o seu lado. Mas Ismael conseguiu escapar de ser capturado. Dos 10 homens que estavam com ele, ele conseguiu fugir com 8 para a terra dos Amonitas. Joanã e seus homens pegaram os sobreviventes do massacre de Mispá e os trouxeram até Jerute-Quimã, que fica perto de Belém, para descansarem e dali irem para o Egito. Joanã e os oficiais do exército que estavam com ele temiam represálias quando chegasse aos ouvidos do rei da Babilônia a notícia de que Ismael havia assassinado Gedalias e enchido uma cisterna de cadáveres. Jeremias incluiu esse relato terrível no seu livro para mostrar quão caóticas e inseguras eram as condições de toda a região de Judá após a invasão da Babilônia. Muitos sentiam que estariam mais seguros no Egito do que permanecendo na sua terra, que agora era uma terra sem lei. Veja como é caro o preço da desobediência à palavra do Senhor. E amanhã vamos ver Joanã e o povo que estava com ele pedindo ao profeta Jeremias que consultasse ao Senhor para saber se era ou não da vontade dele que eles fossem para o Egito. O problema é que eles já haviam decidido onde queriam ir. Os detalhes desse pedido contraditório você confere comigo amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!